Então, bom dia a todos. Vamos então dar início ou continuar com a parte da cefalometria. Nós já fizemos o decalque, que é aquilo que vocês vão ter que fazer na fase logo inicial que têm a radiografia, portanto, os tecidos moles, as estruturas que são pontos de referência para a colocação dos pontos cefalométricos. Estes pontos cefalométricos vão dar origem a planos. Para termos um plano, temos que ter 2 pontos de referência e depois, a seguir, vamos ver os pontos geométricos. Os pontos geométricos são pontos que se relacionam pela interseção de 2 ou mais planos. Um dos pontos geométricos que vamos ter em atenção e que é difícil de marcação e temos que estar atentos é o XI. E é este ponto que vamos agora marcá-lo para perceberem como é que nós fazemos então toda esta dinâmica da envolvência de vários planos para marcar o XI. O XI, que é o centroide mandibular, que é o referente ao centro do ramo da mandíbula. Então, para marcarmos o XI, nós temos que ter a régua de Ricketts, porque a régua, ou então um esquadro e uma régua. No entanto, a régua de Ricketts é fundamental para simplificar todo este processo. Então, este ponto XI é fundamental para marcarmos o biótipo facial e marcar alguns planos que efetivamente estão dentro daqueles que realmente precisamos para vermos a mandíbula no espaço. Então, nomeadamente, nós já vimos a marcação do eixo facial, profundidade facial, ângulo do plano mandibular e agora chegamos aqui à altura facial inferior e vamos ter que obrigatoriamente marcar o centroide mandibular, portanto o ponto XI, porque senão não conseguem avançar. Então, para marcar o centroide mandibular, que é o ponto construído, tal como eu disse, geometricamente, é localizado também, tal como eu disse, no centro do ramo da mandíbula. Nós temos para isso que ter 4 pontos. Estes 4 pontos são o R1, o R2, o R3 e o R4. O R1 e o R3 são pontos anatómicos. O R2 e o R4 são o espelho do R1 e do R3. Vamos ver então como é que nós vamos marcar. Primeiro, o R1 é o ponto mais posterior desta concavidade anterior do ramo da mandíbula. Portanto, nós imaginamos aqui uma circunferência e vamos com a régua, muitas vezes tem que estar assim um bocadinho inclinada, que é a circunferência. No seu ponto mais posterior desta conferência, nós vamos marcar o R1. E muitas das vezes há dúvidas, até para nós. Ai, será que é aqui? Será que não poderia ser aqui? Será que não poderia ser aqui? Não é muito significativo. Portanto, há um desvio padrão que é admissível e, portanto, nós vamos então marcar o R1, que é o ponto mais posterior desta curvatura anterior do ramo da mandíbula, e vamos marcar o R3, que é o ponto também, imaginamos aqui uma circunferência, vamos com a régua e vemos qual é o ponto mais inferior desta chanfradura sigmoideia. Portanto, vamos colocar então no ponto mais inferior o R3. Depois, eu já vos disse que as duas retas primeiras que temos que marcar são a horizontal de Frankfurt, que é do orbitário até ao pórion, e é uma que é perpendicular a esta horizontal de Frankfurt e que passa no ponto mais posterior da fissura pterigomaxilar. Portanto, não é no ponto PT que passa,
O ponto PT é o ponto mais superior e posterior desta chanfradura, imaginando aqui também um relógio, uma circunferência, é o ponto que fica às 11 horas. O ponto que nós marcamos e que temos como referência para marcar a vertical pteregoideia é o ponto mais posterior desta fissura pterigomaxilar. Portanto, esta linha é perpendicular, este plano é perpendicular é vertical pteregoideia, que é perpendicular à horizontal de Frankfurt. Portanto, nós vamos então agora com a régua, e isto está nos filmes que estão no YouTube, e vocês vão ter que ver várias vezes e ir acompanhando para fazerem os vossos trabalhos, e vão então fazer uma paralela, vão colocar a régua paralela a esta horizontal de Frankfurt e vão colocar DR1, vão colocar em espelho o R2 e colocam então aqui o R2. Depois a seguir vão colocar paralela à vertical verdadeira e vão espelhar o R3 para o bordo inferior do ramo da mandíbula e vão colocar o R4. E portanto, o R2 é o espelho do R1 paralelo à horizontal de Frankfurt e o R4 é o espelho do R3 paralelo à vertical pteregoideia. E, portanto, tendo o R1, R2, R3 e R4, vamos traçar paralelas e perpendiculares. Aqui, passando pelo R3 e pelo R4, são paralelas à horizontal de Frankfurt, como podem ver aqui. E passando pelo R1 e pelo R2, são paralelas à vertical pteregoideia. Estes pontos, ou estes planos, têm que estar todos a tracejado, que é para ficar com uma visualização que não vai confundir com os planos que vamos a seguir tratar, ou que já traçamos outros, que, como na aula anterior referi. Portanto, a seguir que temos este retângulo, que tal como eu disse, são paralelas à vertical pteregoideia ou paralelas à horizontal de Frankfurt, vamos então marcar 4 pontos, que são a interseção destes planos, e vamos marcar também tracejado, vamos marcar então o ponto de confluência destas interseções e que temos então o XI. Portanto, o XI é um ponto geométrico que é muito importante para traçarmos então a altura facial inferior. Depois vamos ver então o arco mandibular. Este arco mandibular temos que ter 2 planos, como é lógico, para termos um ângulo, para podermos marcar um ângulo, e vamos traçar um plano que é de XI PM. Já sabem que o PM pode haver 3 formas de o marcar, que é onde o côncavo passa a convexo, ou a meia distância entre o ponto B e o ponto pogónio, ou a confluência da cortical externa com a cortical interna. E, portanto, este ponto XI-PM vai ser prolongado e depois vamos marcar outro ponto que é XI-DC. Este DC é a meia distância entre o bordo anterior e o bordo posterior do ramo da mandíbula, portanto, do côndilo. Este é o ponto DC. E aqui será então o arco mandibular. Portanto, temos então o ponto DC, que é o ponto médio, tal como eu disse, localizado nesta linha basion-násio ou nasion-basion. Normalmente os planos podem ter o nome dos seus extremos, digamos assim, de pontos de referência. Neste caso é o plano nasion-basion, e nesta mesma linha, a meia distância entre o bordo anterior do côndilo e o bordo posterior do côndilo, vamos ter então o DC. Estes são pontos geométricos, portanto, que temos que delinear outras estratégias para os marcar.
Por exemplo, o goníaco também é um ponto geométrico, porque tem a interseção do bordo posterior do ramo da mandíbula e do bordo inferior do plano mandibular. E, portanto, nesta interseção vamos ter o goníaco, depois é transitado para o bordo posterior, postero-inferior da mandíbula e vai-nos dar o goníaco. O gnation é o ponto de interseção entre o plano facial, que é NA pogonion, e o plano mandibular, que é antegonial, que é o ponto que está antes do goníaco, que é no ponto mais posterior e inferior desta chanfradura antegonial, que é aqui, e vamos então marcar o nosso plano mandibular. O ponto de interseção destes dois, nós temos então o gnation. Então, aqui temos então o arco mandibular e nós temos que saber interpretar este arco mandibular. Reparem, se nós temos aqui um ângulo diminuído, nós temos sempre na interpretação destes nossos ângulos, nós vamos ter que obrigatoriamente saber interpretar se é uma mandíbula braquifacial, portanto com uma cara baixa, se é uma cara alta, dolicofacial, ou se é uma cara harmoniosa, que é um mesofacial. E neste caso, se temos um ângulo diminuído, que é o azul, nós temos que ter sempre um eixo que é o eixo estático. Aqui o eixo estático é este, o XIDC. O que vai à mandíbula, que é este, portanto o XIPM, é que vai rodar, é que vai fazer com que a mandíbula rode para baixo e para trás, ou que suba para cima e para a frente. Portanto, se temos aqui um ângulo diminuído, significa que a mandíbula rodou para baixo e para trás, dolicofacial. Se pelo contrário temos aqui um ângulo aumentado, significa que a mandíbula rodou para cima e para a frente, portanto temos um braquifacial. Então, na determinação do biótipo facial, são os cinco fatores que aparecem na parte inicial da tabela que têm que preencher e são os que vão determinar a posição do mento no espaço. Portanto, um dolicofacial tem um mento para baixo e para trás. Um braquifacial tem um mento para cima e para a frente. Um mesofacial tem uma harmonia entre estes dois. E, portanto, o eixo facial é aqui, é o 1, já tínhamos dito da última aula, é o ângulo medido na parte posterior. Atenção que muitas das vezes enganam-se e marcam aqui. Não, é sempre na parte posterior. Portanto, temos este eixo facial que me vai determinar também a posição do mento no espaço. Se aqui temos um ângulo diminuído, o eixo facial o mento vai rodar para baixo e para trás. É um dolicofacial. Este ângulo diminuído com o mento para baixo e para trás vai-me dar uma mordida aberta, certo? Porque roda para trás a mandíbula e dá uma tendência à mordida aberta. E por isso é que este ângulo se diz que este eixo, se tiver o ângulo diminuído, nós dizemos que é um eixo aberto. Aberto porquê? Porque tem tendência a rodar a mandíbula para trás e abrir a mordida. Pelo contrário, se temos aqui um ângulo aumentado, o que é que vai acontecer ao aumento? Vai subir, certo? E vai rodar para cima e para a frente. Então, é uma componente de braquifacial e tem tendência a fechar a mordida, a fazer um overbite aumentado. Portanto, nós dizemos que quando aqui o ângulo está aumentado, nós dizemos que temos um eixo fechado, porque tem tendência a fechar a mordida. Portanto, um eixo aberto
ou um eixo fechado, não é proporcional ao ângulo, é inversamente proporcional ao ângulo, isto é, se temos um ângulo aumentado, dizemos que temos um eixo fechado, que tem tendência a fechar a mordida. Se temos, pelo contrário, um ângulo aqui diminuído, dizemos que temos um ângulo aberto, porque tem tendência a abrir a mordida. Então, nós vamos ter que saber quais são as médias destes ângulos, vamos ter que medir o eixo facial é aqui, a profundidade facial, portanto o ângulo facial é aqui, horizontal de Frankfurt, plano facial, o 3 é o ângulo do plano mandibular, que mede-se aqui atrás, e da mesma forma nós temos que ver sempre qual é o fixo, por exemplo, em relação à profundidade facial, qual é o ponto fixo para ver como é que o momento sobe a 10? O ponto fixo é esta horizontal de Frankfurt. Os planos que vão ao aumento é que se nós tivermos aqui um ângulo diminuído, o que é que acontece ao aumento? Vai baixar e rodar para trás. Qual é o biótio facial? Dólico-facial. Se pelo contrário temos aqui um ângulo aumentado, o que é que vai acontecer ao aumento? Vai avançar e subir, então braquifacial. Agora o 3, qual é o plano fixo? É este. Este é a horizontal de Frankfurt. Só que se nós prolongássemos este plano, ia dar fora da folha. Então o que é que nós fazemos? Traçamos uma paralela à horizontal de Frankfurt, que pode ser o ponto que passou no aqui, porque no fundo também é paralela aqui, estão a ver? Pode ser o ponto que passou no R4, que esta é uma paralela horizontal de Frankfurt, e dessa forma nós vamos então ter uma paralela horizontal de Frankfurt, vamos ter este plano como referência e vamos ver o que é que acontece ao meu momento. Se eu tiver aqui um ângulo diminuído, o que é que vai acontecer ao meu momento? Vai subir, braquifacial. Se pelo contrário, se eu tiver aqui um ângulo diminuído, o que é que vai acontecer a este momento? Vai subir, certo? Braquifacial. Se pelo contrário tiver aqui um ângulo aumentado, o que é que vai acontecer ao aumento? Vai descer. Portanto, é um dólico-facial. Então, se estes valores, neste caso, que é este, estiver entre 22 e 30, significa que ele é um mesofacial, porque está dentro das médias. Se pelo contrário sair fora destes valores, ou é braqui ou é dólico, consoante o momento tem tendência a subir ou a descer. A altura facial inferior, que é XI, espinha nasal anterior, XI-PM, que é o corpo mandibular, o eixo do corpo mandibular, que é XI-PM. Qual é o nosso plano de referência fixo? É o XI, espinha nasal anterior. E vamos ver o que é que acontece ao aumento. Se eu tiver aqui um ângulo aumentado, o momento baixa e roda posteriormente, dólico. Se eu tiver aqui um ângulo diminuído, o momento sobe e avança, braquifacial. Se tiver um ângulo dentro do, portanto, 43 e 51, significa que ele é mesofacial. No entanto, sempre que se aproximar dos extremos, incluindo o desvio padrão, nós dizemos que tem tendência a uma altura facial inferior. Se tiver aqui 51, eu digo que ele é mesofacial, porque está dentro da norma, mas tem tendência a dólico, à rotação posterior da mandíbula, portanto dólico. Se ele estiver aqui 43, eu digo que ele é mesofacial, porque está dentro da norma, mas tem tendência a braquifacial. Portanto, sempre que tem tendência a se aproximar dos extremos, mesmo estando dentro da média, nós dizemos que é mesofacial com tendência ou a dólica ou a braqui, de acordo com o momento sobe
braqui, desce, dólico. Depois o arco mandibular, que é o arco que é marcado aqui, portanto, DC, XI e o prolongamento do corpo mandibular, e da mesma forma nós vamos ter então ou dolicofacial, certo? Se este ângulo diminuir, ou braquifacial, se este ângulo aumenta. E, portanto, vamos então de ter aqui as medidas do nosso caso. Então, isto é a primeira parte que nós temos da nossa tabela para marcar e para colocarmos os valores. Então, este é o caso 1 que vocês têm aos 10 anos e vocês vão colocar aqui os valores dos ângulos que vos vai dar, marcados nos locais que já referi. E depois vão abaixo à tabela e têm este quadro. E então têm só que saber ler o quadro. E se souberem ler o quadro, vocês automaticamente sabem que, onde devem de colocar cada uma das referências que vão marcando. Então, vocês têm aqui os fatores, que são os 5 fatores que me vão determinar a posição do mento no espaço. A seguir diz ajuste à idade. O que é que isto significa? Se tem um traço, significa que não varia com a idade. Isto é, a norma é igual independentemente da idade. Depois temos aqui, por exemplo, o eixo facial não varia com a idade e, portanto, têm a norma, neste caso esta menina tem 10 anos e a norma vai ser 90 graus na mesma, com o desvio padrão, certo? Mas a profundidade facial aumenta 0,3 graus por ano. Portanto, se ela tem 10 anos, e a norma é sempre para os 9 anos. Portanto, Ricketts, com os seus estudos de bioestatística, encontraram esta norma para a população, neste caso era a população americana, mas determinaram esta norma como mesofacial. E, portanto, com o desvio padrão, que está dentro do padrão do biótipo facial de mesofacial. E, portanto, aqui a profundidade facial vai aumentar 0,3 graus por ano. Se ele tem, ou neste caso é uma rapariga, se tem 10 anos, vai ser a norma aos 10 anos 87,3, já não é 87, certo? E se eu dissesse uma pessoa com 30 anos, nós não vamos somar, não é, o diferencial desde os 9 até aos 30. Porquê? Porque, segundo Ricketts, há um ajuste à idade que diz que as raparigas param o seu crescimento efetivo mais significativo aos 14 anos e os rapazes terminam aos 16 anos. Portanto, a análise cefalométrica com estas medições só faz sentido efetuar a partir dos 9 anos, porque é quando nós temos referências, salvo raras exceções. Por exemplo, quando tem uma criança com uma mandíbula muito grande, um padrão genético de classe 3, e eu quero saber qual é o potencial de crescimento da minha mandíbula, faz sentido fazer uma cefalometria, mas eu não tenho, se for uma idade inferior a 9 anos, eu não tenho referências cefalométricas para a norma. Porquê? Porque esta norma é apenas aos 9 anos. Depois, então, o ângulo do plano mandibular também tem que fazer o ajuste à idade, porque diz que diminui 0,3 graus por ano, e, portanto, a norma, em vez de ser 26 aos 10 anos, é 25,7. A altura facial inferior não varia com a idade, e o arco mandibular aumenta 0,5 graus por ano. E, portanto, neste caso, como é apenas um ano de diferença, dos 9 para o 10, vamos colocar aqui 26,5 graus. Depois,
vamos colocar aqui o valor. Qual é estes valores? Vamos copiar da nossa tabela, que foi os valores do caso que estivemos a analisar e a referenciar. E, portanto, vamos colocar e passar para aqui. E depois, o que é que diz aqui? Isto é o sinal de divisão. Portanto, este sinal de divisão diz que no dividendo eu tenho a diferença. E a diferença de quê? Tenho a diferença da norma, que eu já passei, já não vou aqui, já vou aqui, que já fiz o ajuste à idade. A diferença da norma para o valor que eu tinha no meu caso. E a diferença é 2. E tem aqui mais, porquê? O mais é quando há uma tendência ou é braquifacial. E o menos é quando tem uma tendência ou é dolicofacial. Portanto, vocês no vídeo têm que eu coloquei uns bonecos, digamos assim, em que coloco o ângulo, coloco a referência e mostro se o momento sobe ou o momento desce. Portanto, convém vocês fazerem esses bonecos para colocarem aqui o mais ou o menos, porque, por exemplo, o eixo facial 92 graus, 92 graus, o eixo facial é aqui atrás. O que é que acontece? O mento sobe. Se o mento sobe, é mais, certo? Mas 92 está dentro do mesofacial. Porquê? Porque a norma é 90 mais ou menos 3. Portanto, até 93 é mesofacial. Então, eu coloco aqui uma cruz no mesofacial, mas coloco um ponto de interrogação no braquifacial, porque ele é meso com tendência a braqui. E como ele está dentro dos valores do meso, ao fazer a divisão do mais, que é a diferença, mais porque é braqui, portanto 2, que é a diferença dos 90 para os 92, a dividir porquê? Pelo desvio estatístico, pelo desvio padrão. Onde é que eu vou buscar este desvio estatístico? Aqui. O desvio estatístico é 3, e eu tenho 2 a dividir por 3, dá 0,67, é mais porque é braqui, é meso, mas tem tendência a braqui, tem tendência a subir o mento, e aqui nós temos que somar todos os que têm tendência a braqui ou a dólico, e portanto, eu aqui tenho mais 0,67 e repara que não atinge a unidade, e não atinge a unidade porque eu estou dentro do desvio do mesofacial. Se eu tivesse aqui um 4, significava que a minha diferença já passava o desvio estatístico do mesofacial e já caía dentro, neste caso, do braquifacial. Então aqui eu tinha mesmo que colocar uma cruz no braqui. Portanto, a mesma coisa para a profundidade facial, vamos ver a diferença entre a norma e o que tenho. É menos porquê? Porque a profundidade facial tem tendência a o 83, é meso, porque está dentro do desvio estatístico. Reparem que a divisão dá menos do que 1, e eu vou dividir pelo desvio estatístico e vejo que tem tendência a rodar o momento para trás. É meso, mas tem tendência a dólico. Aqui é a mesma situação, tem tendência a dólico, aqui tem tendência a braqui e aqui tem tendência a dólico. E reparem que não atinge a unidade. E porquê que não atinge a unidade? Porque a diferença entre a norma e o valor do paciente é menor do que o desvio estatístico, portanto, ainda está dentro do padrão de mesofacial. Nós temos que somar tudo, porquê? Porque eu posso ter um meso com tendência a braqui, se tiver muitos desvios para a parte do braqui, ou posso ter um meso com tendência a dólico, se tiver muitos desvios para o dólico, ou podem-se anular uns aos outros. E, portanto, aqui, sempre que eu tenho o meso, tenho que colocar o ponto de interrogação se tem desvio para dólico ou braqui. Quando é que eu não coloco o ponto de interrogação?
quando efetivamente é um valor igual e eu tenho aqui 0. Se der 0, é meso mesmo, nem tem tendência a um lado, nem tem tendência ao outro, certo? E depois a seguir o que é que eu vou fazer? É continuar a ler a tabela. O que é que a tabela me diz? Soma algébrica de quê? Disto tudo. Tendo em conta agora os mais e os menos. Nunca se esqueça que o mais ou o menos não é um diferencial direto destes valores. É o braqui ou o dólico. Então, eu vou somar estes 5 valores, vou dividir por 5 e vai-me dar um valor que eu vou à parte inferior da minha tabela e, neste caso, 0,012 é praticamente 0, portanto, ele é mesofacial. Se me desse mais 0,4, ele era mesofacial com tendência a braqui. Ele só é braquifacial quando atinge o 0,5. Ele é braquifacial severo quando atinge o mais 1. Portanto, se me desse aqui um valor de mais 9, eu dizia que ele era braquifacial com tendência a severo. Se me desse aqui menos 0,4, eu dizia que ele era mesofacial, porque ainda não atingiu o 0,5, e como é negativo, com tendência a suave, com tendência a dólico suave. Se me desse menos 8, eu dizia que ele era dólico-facial suave, com tendência a dólico. Se desse aqui menos 1,9, ele é dólico, com tendência a severo. Se desse menos 2, já era dólico severo, certo? Portanto, tenham em conta sempre que somam todos estes desvios do paciente com os mais e os menos, que é dólico ou braqui, dividem pelo número de, neste caso, de fatores, que são 5, e vai-vos dar depois aqui na tabela o que realmente temos. Não se esqueçam que o ajuste à idade nas mulheres é efetuado até aos 14 anos, portanto, se tivermos 16 anos, mulher, nós iríamos fazer o ajuste da idade apenas para os 14 anos, certo? Se tivermos um rapaz com 18 anos, nós vamos fazer o ajuste à idade até aos 16 anos, porque não vamos indefinidamente somar. Esse é até os 14 anos nas raparigas e 16 anos nos rapazes. Porquê? Porque, efetivamente, este ajuste à idade, segundo o Ricketts, faz-se nas raparigas até aos 14 anos e nos rapazes até aos 16 anos, porque Ricketts definiu nos seus estudos que o crescimento efetivo crâniofacial para desvios estatísticos até aos 14 anos nas raparigas, em termos de crescimento, e rapazes de 16 anos. Então, nós quando olhamos para radiografias, nós automaticamente vemos que esta criança tem um crescimento horizontal. Olhem aqui, é uma cara baixa, portanto, de certeza que aqui vai-me dar um braquifacial. O máximo que me pode ser é um meso com tendência a braqui, certo? Aqui já há mais proporção em termos gerais desta face, não é uma face propriamente assim baixinha, é um mesofacial com um crescimento mais harmonioso. E esta, quando vejo aqui este plano assim tão inclinado, esta tendência à mordida aberta, esta altura facial inferior aumentada, normalmente nós temos aqui uma direção de crescimento vertical, portanto, com tendência a dólico-facial, ou mesmo dólico-facial. Então, vocês têm aqui 3 radiografias distintas que teriam que efetuar todas aquelas medições dos 5 primeiros fatores para então chegar à conclusão que seria aqui um biótipo braquifacial, aqui um biótipo mesofacial ou aqui um biótipo dólico-facial. Portanto, o dólico-facial tem uma face longa e estreita, certo? É uma face longa e estreita,
Tem um perfil convexo, por norma, vocês já sabem também determinar o perfil e na análise vocês também, cefalométrica, também vão ter que colocar o ângulo da convexidade, também vão ter que o marcar. E geralmente o terço inferior da face está aumentado, portanto este terço facial inferior da face, por norma, está aumentado. Tem uma protrusão dos dentes anterossuperiores, por norma. Claro que aqui tem muito, pode não ser, certo? Mas por norma, não quer dizer que seja sempre. Tem uma protrusão dos dentes anterossuperiores, tem uma musculatura débil, a musculatura é débil, enquanto que no braquifacial os masseteres são fortes e, portanto, tem uma cara baixa com os masseteres fortes. Aqui a musculatura é débil. Configuração estreita das cavidades nasais, tem por norma uma respiração oral, com umas narinas atrofiadas, tem uma configuração estreita, tal como eu disse, das cavidades nasais, portanto a respiração é bucal, porque o terço facial inferior é aumentado, tem normalmente rugosidade no mento, porque tem também associado uma incompetência labial, e arcadas dentárias de forma triangular, como podem ver aqui, certo? Então, enquanto que este também dolicofacial é associado a maloclusão de classe 2, divisão 1, com um overjet aumentado, classe 2, molar, com um overjet aumentado, portanto é classe 2, divisão 1. Tem prognóstico frequentemente desfavorável, porque como tem uma musculatura débil, tem uma tendência à mordida aberta, tem uma componente esquelética débil e, portanto, com uma musculatura débil e uma alteração, digamos assim, em toda a estrutura esquelética, é desfavorável para o tratamento e tem uma direção de crescimento vertical da mandíbula, tem um ângulo do plano mandibular aqui muito inclinado e é aqui que nós normalmente nos apercebemos que efetivamente é um biótipo facial dolicofacial, com tendência à mordida aberta, certo? Com uma rotação posterior da mandíbula, um eixo facial aberto, mas que o ângulo é diminuído. Não se esqueçam dessas particularidades. Então, reparem aqui, é típico, olhem, mordida, isto é o típico, depois já não quer dizer que não tenhamos um dolicofacial com uma mordida profunda, não é tão usual. O usual é mesmo isto, é termos um ângulo do plano mandibular aumentado, é termos uma altura facial inferior aumentada, é termos um arco mandibular aqui diminuído com rotação posterior da mandíbula, é termos um mento posteriormente posicionado, portanto aqui um ângulo do plano facial diminuído, um eixo facial aberto com uma diminuição aqui deste ângulo e, portanto, é tudo aquilo que nós estivemos a dizer, é um aumento do terço facial inferior, é uma mordida aberta, uma projeção dos incisivos superiores, mordida aberta e, portanto, isto é todo o típico que temos de um padrão dolicofacial. Depois há também, para além da cefalometria que vocês vão aprender, há também cefalometrias que são representativas esquematicamente e é muito mais fácil, muitas vezes, para explicarmos aos pacientes que dizemos assim, o que você tem está aqui determinado a cor-de-rosa e o que idealmente deveria ter está verde. Está a ver? Você, a altura da face, este terço inferior, que deveria de estar aqui, que é proporcional a este superior, deveria de estar aqui e está aqui. Portanto, a sua face na parte inferior está aumentada e tem tendência à mandíbula estar rodada posteriormente, reparem aqui, está rodada posteriormente e, portanto, esta mordida aberta tem uma componente e uma envolvência esquelética. E, portanto, os pacientes com estas linhas, olha, este tem assim esta inclinação deste plano e idealmente deveria de estar aqui. E, portanto, é muito fácil, de uma forma esquemática, mostrar isto a pessoas leigas,
certo? Que vão perceber melhor toda uma dinâmica do que tem, que está a cor-de-rosa, e do que idealmente deveria ter, que está a verde. Então elas percebem que efetivamente existem aqui muitas alterações do foro esquelético para além das dentárias, certo? E que isto não é só devido ao mau posicionamento de dentes, mas é também a estrutura em que estes dentes estão inseridos que está alterada, e isso é cefalometricamente medível. Então, o mesofacial é, tal como eu disse, uma face proporcional, certo? Em relação aos diâmetros vertical e transversal, portanto, enquanto que no dolicofacial nós temos o vertical mais acentuado, no mesofacial nós temos uma proporção, tem uma relação maxilomandibular normal, portanto tem uma convexidade que vamos ver já a seguir normal, tem uma musculatura e perfil harmoniosos, arcadas dentárias ovoides, já não é o V, em V são ovoides, tem mais esta estrutura do ovoide. Depois, portanto, normalmente, nem sempre nem nunca, mas normalmente o mesofacial tem associado uma relação de classe 1, mas podemos ter mesofaciais com classe 2, podemos ter mesofaciais com classe 3, certo? No entanto, é mais associado à relação normal de classe 1. Tem prognósticos favoráveis, a direção de crescimento é para baixo e para a frente, e o eixo facial é cerca dos 90 graus. Já o braquifacial tem uma face curta, reparem que a proporção dos terços às vezes não é assim tanto diferencial, porque o terço médio também é curto, portanto há uma proporção, mas efetivamente o que caracteriza um braquifacial é uma face curta e larga. Tem normalmente os masseteres muito desenvolvidos, tem uma mandíbula forte e quadrada, certo? Uma mandíbula forte e quadrada, com o ângulo do plano mandibular às vezes quase que horizontal. Tem um perfil côncavo, por norma. Porquê? Porque tem uma projeção do mento, e ao ter uma projeção do mento está frequentemente associado a um perfil côncavo. Tem arcadas dentárias amplas, em U, portanto tem arcadas dentárias normalmente em U. Está por norma associado a classes 2, divisão 2, cá está, mas não significa que um braquifacial não possa ter uma classe 2, divisão 1, com uma projeção dos incisivos superiores. Portanto, é associada a maloclusão de classe 2, divisão 2, com sobremordidas profundas. Isto é típico de um braquifacial, com uma mordida profunda, uma retroinclinação dos incisivos. Tem prognósticos favoráveis, porque nós temos muito potencial de crescimento da mandíbula e, portanto, ajuda-nos a haver um crescimento favorável. O vetor de crescimento é para baixo e para a frente, portanto, porque tem muito potencial de crescimento da mandíbula. Então, isto é o típico de um braquifacial. Olhem aqui este plano mandibular, a musculatura forte, uma cara mais quadrada, certo? E tem normalmente uma mandíbula com posicionamento posterior. Claro que aqui é um adulto. É diferente termos um adulto ou termos uma criança. Enquanto que eu costumo dizer, estes casos temos uma tampa da caixa, e a tampa da caixa, estando os incisivos verticalizados, que é a tampa da caixa, não deixa a caixa vir à frente, porque está bloqueada. O que é que nós temos que fazer? Se for uma criança, é fácil. Nós desbloqueamos a tampa da caixa, há potencial de crescimento, porque é um braquifacial, e o eixo de crescimento é para baixo e para a frente, e a mandíbula avança. Se for um adulto, aí já é difícil, porque já não temos crescimento, a não ser que a mandíbula esteja retroposicionada. Nós libertamos a tampa da caixa e a mandíbula pode avançar ligeiramente, mas já é difícil porque não temos potencial de crescimento. Então, isto já é um adulto, normalmente associado a uma curva de SPI muito aumentada, como podem ver aqui. Temos uma retroinclinação dos incisivos, uma mordida profunda, uma classe 2, portanto, classe 2,
divisão 2, certo? Com retroinclinação dos incisivos e toda uma dinâmica de sobremordida muito aumentada, e vocês sabem também que estamos sempre a dizer que a curva de SPI é diretamente proporcional, por norma, ao overbite. Então, vamos terminar por aqui, deixa ver.